E hoje vamos receber um protagonista discreto da cultura mineira, cuja trajetória une gestão e sensibilidade artística. Com experiência na crítica de arte, no jornalismo cultural e na liderança de importantes instituições, ele tem sido referência na promoção da cultura em Minas Gerais. À frente da Fundação Clóvis Salgado, que administra espaços como o Palácio das Artes e Câmara 7, seu trabalho valoriza tradição e inovação. Com formações em jornalismo, artes plásticas e estudos diplomáticos, ele transita com propriedade entre diferentes áreas do conhecimento, articulando projetos que ampliam o acesso à arte e fortalecem o cenário cultural mineiro. Sua atuação demonstra que cultura é mais do que entretenimento, é memória, identidade e transformação. Comigo aqui, Sérgio Rodrigo, que prazer te receber, Sérgio. O prazer Nossa, é meu. que cultura, que banho de cultura que nós vamos ter hoje aqui. Muito obrigado pelo texto impecável. Ah, Quem que bom. fez? Eu, né? Olha, muito chique. Eu tô ficando Muito chique, craque, parabéns. né? Eu venho do texto, hein, então. Eu tô vendo. Parabéns. Ô, Rodrigo, ou Sérgio, né, Rodrigo? Como que começou a sua relação com a cultura e com a arte? Na verdade, Lud, eu nasci no meio da maior expressão artística que a gente tem aqui em Minas Gerais, que é a obra do Aleijadinho. Sou de Congonhas, onde o Aleijadinho deixou sua obra-prima, que são os 12 profetas que representam o Antigo Testamento, no adro, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, e a representação da Paixão de Cristo nas 6 capelas, onde tem os passos da Paixão de Cristo. Então, o apogeu da obra desse que foi o maior artista brasileiro de todos os tempos, estava do lado da minha casa. Nossa! Então, a gente que nasce num lugar desse, vendo essa expressão artística o tempo todo, não tem como não ser diferente. Não mergulhar, né? E é uma cidade muito cultural, é uma cidade com muitos grupos artísticos, é uma cidade que a cultura ganha vida o tempo todo. E eu não tive a oportunidade de sair da cidade. Eu saí da cidade muito tarde da minha vida, mas eu vivi nesse meio, né, com uma família muito cultural. Meu pai respira cultura, minha mãe também, eles são cantores. Então, assim, a cultura sempre fez parte da minha vida, desde sempre. Então, minha origem vem daí. Gente, que coisa bacana. E hoje, assim, você é o presidente da Fundação Clóvis Salgado, né? E qual que foi o maior desafio quando você assumiu? Conta pra gente. Na verdade, Lud, assim, são grandes desafios que a gente encontra em cada instituição, em cada momento. Essa é a segunda vez que eu passo pela Fundação Clóvis Salgado. Você já tinha... Eu fui diretor há 15 anos. Fui diretor artístico há 15 anos da Fundação Clóvis Salgado e nunca imaginei que eu voltaria para a Fundação. Estava lá na Empresa Mineira de Comunicação, na presidência, quando o próprio governo me chamou. Abriu a vaga lá e tal, né? Você tem que voltar, porque a gente precisa de alguém da cultura conduzindo, e a Rede Minas já estava encaminhada, em Confidência também e tudo mais. E aí eu volto para a Fundação com o desafio aí de, sobretudo, ampliar a atuação da Fundação, voltar a comunicação a ter um protagonismo e trazer novos públicos, porque é uma instituição de 55 anos, pois é, muito tradicional. Muita tradição, e aí você tem que ter... Como que você faz essa inovação? Porque tem que ter coisas novas, né? Tem que inovar, uma tradição, mas como que é assim, a gestão nesse sentido? O que você está fazendo para... Tem que inovar sem perder o contato com o público tradicional. Claro, né? não pode. Mas a gente estava no momento seguinte, eu chego um pouco depois da pandemia, e o nosso público tradicional, que estava acostumado a ir presencial no Palácio das Artes, público mais adulto, público mais de terceira idade e tal, ele começou a ver as coisas pelo mundo virtual, pelo celular, pela televisão, e não estava indo mais. Então nós tivemos uma perda drástica ali do público, que era o nosso público cativo, e se a gente continuasse, a gente estava sofrendo com a falta de público, como todos os equipamentos culturais aqui da cidade, do Brasil também estavam. Então nesse momento a gente começou a desenvolver uma programação que pudesse ser para todos e para todas as artes. Esse foi a utopia, o desafio que a gente teve logo do início. Então é isso, a gente começou a ousar nos formatos,
mesmo os formatos tradicionais, a gente entregava de um jeito diferente. Uhum. Porque nós temos que fazer 4 concertos todo mês, é uma meta nossa. Mas que sejam 4 concertos inesquecíveis, Uhum. 4 concertos diferentes, Uhum. 4 concertos que a gente consiga atrair novos públicos. Uhum. E com essa estratégia, a gente foi desenvolvendo uma programação em todos os setores. E, sobretudo, dialogando também com expressões artísticas que nunca entraram no Palácio das Artes ou pouco entraram no Palácio das Artes. Então, a gente começou a fazer Isso é esses diálogos. inovação, acrescentar, né? Juntamos uma Juntando. coisa que o Palácio das Artes tem e a Fundação. É porque, só explicar um pouco, pessoal, a Fundação Clóvis Salgado, ela é a gestora de vários equipamentos, de várias Equipamentos. políticas públicas aqui em Belo Horizonte. E a sede é o Palácio das Artes, que é uma das grandes ações que nós fazemos. Então, eu estava dizendo o seguinte, que a gente começou a usar em formatos, em estratégias, em novas propostas artísticas, para concorrer no mercado aqui na capital, que os últimos anos tem sido muito competitivo. Antigamente, o Palácio das Artes era o único, só ele existia, não tinha mais. Hoje, nós temos grande concorrência, ainda bem, né? Porque com a concorrência a gente Melhor cresce para mais, todos, né? mas a gente também não Também. pode se acomodar. Claro, E tem aí que a gente crescer. começou a desenvolver estratégias para a gente trazer novos públicos para o Palácio das Artes, trazer de volta o nosso público e trazer eventos inovadores. E com isso, o público que era um problema para a gente naquele início, hoje nós temos casa lotada. Hoje os nossos espetáculos Maravilhoso, ficam gente. Vocês, cheios. assim, você está... meus parabéns, porque o Palácio das Artes está muito bem Nós temos uma administrado. diversidade de atrações, a gente tem uma diversidade de entregas, a gente está ousando muito em formatos diferenciados, e com isso correndo muito risco, mas graças a Deus trazendo resultados muito interessantes Nossa, também. muito bom. E o que Minas Gerais tem de único no cenário cultural, na sua opinião? Que é uma coisa assim que Minas só que tem. Minas Gerais é o berço da cultura no Brasil, não estou exagerando. A gente tem aqui 62% do patrimônio cultural brasileiro. Nossa, gente, eu não 62% do sabia, patrimônio cultural sinceramente. tombado do Brasil está em Minas Gerais, né? Não. O patrimônio imaterial acontece nesse cenário. Então, qualquer região que você vai de Minas Gerais, você tem uma expressão artística, você tem artistas, você tem um potencial gigantesco de se trabalhar. Nenhum lugar tem. Então, eu acho que Minas Gerais ainda tem muito a ser descoberto. A gente viaja o mundo inteiro para ver obras de grandes artistas, mas a gente não sabe que aqui pertinho de Belo Horizonte, a 70 quilômetros, tem a obra do maior artista brasileiro, um dos maiores artistas do mundo, que é o Aleijadinho. Então, assim, o Inhotim, com a expressão contemporânea. Então, a gente tem muita coisa em Minas Gerais a se descobrir e que faz um painel muito interessante da cultura e da arte do Brasil. Então, quer conhecer a cultura brasileira, tem que passar por Minas Tem que Gerais. passar. E esse é o grande trunfo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, quando optou por voltar os olhos para aquilo que nós somos, para aquilo de peculiar que existe em Minas Gerais, para o nosso jeito de ser, para o nosso sotaque, para a nossa arte, para a nossa cultura, para a nossa comida mineira, e a gente, de alguma forma, embalar isso e entregar para o visitante. E com isso a gente está aí há 3 anos liderando o turismo nacional. Nacional, que Nacional, loucura. disputando com praia, disputando com mega cidades como São Paulo, e aí a gente vendendo esse jeito mineiro de ser, que passa Maravilhoso. sobretudo pela cultura, a gente tem feito toda a diferença aí no cenário. Muito Então bacana. a gente tem a essência da cultura brasileira. Porque o Brasil começa aqui de um certo jeito, quando esse apogeu do ouro explode aqui nessa região, e toda a expressão artística nasce aqui nesse cenário, e a gente bebe dessa fonte até hoje. Então é algo muito poderoso, é algo assim muito de muito orgulho, e quando a gente assume a fundação, a gente assume sobretudo com o objetivo de dar voz, vez e protagonismo para essa expressão artística. Porque não tem problema as coisas que vêm de fora, os artistas que vêm de fora, as coisas legais que vêm, tudo certo. Mas que dia que a gente ia ter protagonismo? Né? Uai, se a gente não nos dar a oportunidade de sermos protagonistas Não. do nosso próprio processo, da nossa própria essência, É. ninguém vai dar, É. gente. Então a gente começou a voltar os olhos para isso, para essas peculiaridades, para essas coisas típicas de Minas Gerais, para essa expressão
poderosa que nós temos, a gente começou a se orgulhar disso e fazer propostas artísticas a partir desse material. E com isso tem feito a diferença. Nossa, muito bacana. Você tem algum projeto atualmente que é assim, que você acha que assim que te emociona mais? Um projeto? Conta um projeto que mais assim te emociona ou te emocionou. Qual que foi? Porque tem vários, né? Tem Vocês vários. A têm gente vários, tem. mas um que assim que você pode dizer que te tocou mais. Nós temos feito, vou falar da Fundação Clóvis Salgado, por exemplo. Nós temos feito apostas em espetáculos de ópera, por exemplo, porque a ópera é a junção de todas as artes. Ali tem teatro, ali tem Tem artes tudo, né? plásticas, ali tem dança, ali tem música, e é uma expressão clássica, histórica, que vem de sempre, né? É uma das mais tradicionais expressões artísticas. Mas ao longo do tempo, essa expressão artística, ela começa num cenário muito popular, ela era uma expressão artística muito popular, mas ela foi, ao longo do tempo, se distanciando do popular e ficando algo mais erudito. Uhum. Né? Então, o que a gente pensou? Nós temos os clássicos da ópera internacional, que são os 30, 40 títulos, que se revezam nos teatros do mundo todo. São sempre os mesmos. A gente já fez todos, aí volta, começa a fazer de novo e por aí vai. La É. Traviata, La Boheme, Nabucco e tantos outros. Madame Butterfly e por aí vai. Esses são os clássicos. A gente vai continuar fazendo sempre, porque afinal de contas um produto não é clássico à toa. Ele é porque ele é o suprassumo. Então a gente sempre vai voltar nesses clássicos. Mas a gente começou a apostar em projetos inéditos que bebem da fonte do que nós somos, que busca, na essência de Minas Gerais, a inspiração para criar o espetáculo, e com isso a gente fez alguns projetos que nos enchem de muito orgulho. A ideia sempre foi fazer uma ópera inspirada num ciclo do desenvolvimento aqui de Minas Gerais. Do ciclo do ouro fizemos Aleijadinho, para apresentar em Ouro Preto primeiro, e na sequência aqui em Belo Horizonte, no Grande Teatro Semig, Palácio das Artes. Depois fizemos Matraga, inspirado no ciclo do Nossa, foi, Sertão, que volta agora. Matraga volta agora em vai maio, voltar? Que devido bacana. sucesso, Aham, muito sucesso. e aí vem Matraga de novo, foi um acontecimento. Depois fizemos Devoção, inspirado no ciclo da devoção, da fé e da devoção, que move Minas Gerais. E agora a gente vai fazer um projeto muito interessante também, que é do ciclo do Diamante, que é a Chica da Silva. Olha, Nós estamos pesquisando quem foi a Chica da Silva de verdade. meu Não é Deus. aquela folclórica que a gente Não, é a conhece, de não. verdade. Quem foi essa mulher? Que Que mulher foi doideira. essa que poderosa, que modificou as regras da época e que até hoje nos espanta de tanta ousadia que ela teve, entendeu? E daí nós Pela vamos época, criar você tá doido, né? uma ópera que vai ser feita lá em Diamantina e na sequência aqui no Grande Teatro. Então esses projetos que trazem Minas Gerais para a cena e faz a gente se orgulhar do nosso estado, daquilo que nós somos, isso me enche de muito orgulho. Claro. E assim, são vários outros. Nós fizemos também um projeto muito interessante, que foi o projeto inspirado no Jequitinhonha, chamou Origem e Gesto, que a gente juntou, fizemos uma grande exposição do Vale do Jequitinhonha, e dentro da exposição um espetáculo de dança, que acontecia todo final de semana, Olha, dentro da própria exposição. Casa lotada, exposição o sucesso, pessoal adora ficamos coisa boa, 3, né? 4 meses aí, falando, Bombando. bombando, mostrando aquilo que a gente é. Então, isso é muito interessante, porque é uma virada de chave. Até pouco tempo, não sei se você lembra, a gente tinha vergonha do Verdade. nosso sotaque, Exatamente. daquilo que a gente Todo é. mundo gozava a cara da Era gente. jeca, falar que estava Jeca, indo aqui em Minas, não sei o que lá e tal. Hoje, hoje não. viramos a chave. É. Porque se a gente não tiver orgulho do que a gente é, quem que vai ter? Não tem jeito. Ué, A gente é complicado. Agora, você acha que falta alguma coisa para a cultura ter mais espaço e apoio? Assim, você acha que falta alguma coisa? Ou você acha que agora você está tendo esse espaço e esse apoio? Ou você acha que falta alguma coisa? a cultura, ela é sempre assim, ela sempre ficou, historicamente, aí, em segundo plano. Então a É. gente tem muito o que conquistar, né? Com essa gestão, nós tivemos um protagonismo que acho que a cultura nunca teve. Esses números a gente nunca teve. Nossa, Né? muito. É muito impressionante o que está acontecendo na cultura aqui do Estado, em todas as áreas, a despeito de muita coisa ainda que precisa, porque temos
um gap aí gigantesco, temos uma lacuna gigantesca a se preencher, sobretudo da voz às regiões todas de Minas Gerais. Porque o Minas Gerais é um país, gente. 853 municípios, não é Nossa, brinquedo. gente. É uma loucura. Cada cidade tem uma cultura, uma pessoa interessante, um artista, um escritor, uma pessoa maravilhosa. Imagina, Talentos, né? são Como tem talentos talentos incríveis. em Minas Então, dar Gerais. vez e voz a esse talento é um desafio aí para os próximos anos, né? A gente precisa perceber aí, começar a dar luz, dar protagonismo para essas pessoas que fazem toda a diferença, mas que às vezes estão lá numa cidade no interior, que pouca gente acessa, né? E que só precisam de visibilidade, né? Então, os próximos anos serão desafiadores. Agora, tem uma coisa também que favorece, eu acho, que é o seguinte: até pouco tempo, o mundo era medido ao aspecto presencial. Nós mesmos estamos vivendo isso. Um espetáculo nosso, quando é sucesso, ele atinge 1.700 pessoas. São aquelas que podem vir a Belo Horizonte, ao Grande Teatro do Palácio das Artes, e assistir aquele espetáculo ali ao vivo. Mas cada vez mais a gente tem dividido as atenções entre o presencial e o virtual. Uhum. Então, nós estamos começando a desenvolver uma série de possibilidades de levar esse conteúdo, esse conhecimento para o mundo virtual, aí não tem limite. Então, eu acho que o mundo virtual, ele encurtou distâncias. Então, isso que a gente tinha de cidades muito distantes daqui e tal, essa possibilidade de divulgar aí nas redes e tudo, é para todo mundo. Então, Todo assim, mundo tem uma televisão na frente para fazer o que ela quiser. ela não precisa mais de alguém para fazer essa intermediação. Então fica um convite aí para se a pessoa é um artista, e está lá esperando alguém chegar Tá até vendo, ela, gente? não precisa. É. Ela mesma pode ser dona do seu próprio Pode destino. ela né? pode colocar. A você que, por exemplo, bombando num podcast que vai para todo mundo, vai. né? Muito e tá aí bacana. na internet. Tá aí na internet, né? Isso é ótimo também. É ruim em alguns pontos e é muito bom em outros, né? É porque chega em muita gente, né? Mas chega em muita gente. E qual que foi o momento assim mais marcante na sua trajetória? Você tem um momento assim que te marcou na sua trajetória toda, antes do Palácio das Artes, uma coisa que marcou sua vida? Que você fala, nossa, isso me Lu, marcou. são É tantas muita coisas, coisa, são né? muitas emoções. Muitas emoções. Graças Isso a eu Deus. sei. Graças a Deus. Eu tive a felicidade de ter uma vida muito feliz, assim, de realizações, de coisas que eu consegui viver, que eu consegui estar perto, né? Mas tiveram momentos especiais, assim, por exemplo, quando eu volto para minha cidade, que é Congonhas, para fazer o primeiro museu de sítio, ou centro de interpretação Nossa, do isso Brasil. é muito marcante. Você Porque está é a minha doido. Sua cidade, cidade, onde onde que você ia nasceu, sua ser família. um projeto marcante da Unesco É. ali, que qualquer lugar do mundo que te chamasse, você devia ir. Mas foi Congonhas, foi a minha cidade. E você Maravilhoso. inaugura, isso começa a dar resultado, começa a fazer a diferença para aquela comunidade. Foi um momento muito especial. Nossa. Né? Mas assim, emoções não faltam, né? Não, A são gente, várias, né? graças a Deus, a gente passa muito aperto também, viu? Eu Não é só. imagino. E se tivesse, assim, algo na política cultural que você pudesse mudar, você mudaria alguma coisa? Sempre a questão não é só do dinheiro, não, porque as possibilidades de financiamento, elas são muitas, mas as pessoas têm que ter mais acesso à metodologia, a como elas alcançam aquele recurso, como elas viabilizam o seu projeto, como elas conseguem fazer a diferença na sociedade. Então, assim, mais pessoas tinham que ter acesso a esses mecanismos todos e as possibilidades de realização. Porque muitas vezes o artista, ele não consegue compreender essas coisas, não. E também não vai conseguir nunca, porque ele é outro lugar. Ele é outro lugar. Não dá né? para poder. São Não. duas coisas distintas que não dá. Sim. Quem é artista mesmo não consegue. Não consegue. E a gente tinha que ter outros tipos de mecanismo para possibilitar com que esses grandes criadores também pudessem ter essas oportunidades. Porque acaba que isso está ficando nas mãos de produtores, nas mãos de artistas que também são produtores. E o artista que é artista, muitas vezes não está acessando. Não está. Tanta gente boa, né? Muita gente boa que acaba ficando à margem desse processo. Agora, você já teve muitas atuações, né, no jornalismo, artes plásticas, diplomacia. E como essas áreas conectam na sua posição hoje atual? O conhecimento nunca é demais. Nunca, Meu pai sempre falou jamais. isso. Né? E essas áreas, elas se complementam.
Uhum. Primeiro eu fui jornalista durante 20 anos de jornal Estado de Minas. impresso, fui do estado de Minas, trabalhando na área de cultura, e ali eu pude ter acesso aos protagonistas da cultura aqui de Minas Gerais, Maravilhoso, né? Porque era. porque eu sou do interior, gente. Eu chego na capital, Belo Horizonte é uma cidade complexa, é uma cidade assim, você E não você chega e não venceu, entra. porque você hoje é uma pessoa respeitada e Sim, chegou mas do não é assim, interior. não é Mas, assim. mas você fez isso aqui e É, hoje você chegou não lá. é assim, as pessoas não te recebem dessa Não, de forma, forma é com alguma. É muito cuidado, é muito devagar. trabalho e tal. É. Então, nesse momento que eu fui jornalista, as pessoas me respeitavam pelo texto, sabia nem quem era. Achavam que era uma pessoa muito mais velha e tal. Elas me respeitavam pelo trabalho, porque era jornal impresso, não viam quem estava escrevendo, né? Verdade. E eu trabalhava com gente muito sábia, gente assim, os maiores É tão bom, a gente aprende intelectuais tanto, né? aqui de Minas eu Nó, sentava do lado. maravilha, Então gente. Isso é bom era uma aula demais. diária. Era uma alegria estar naquele meio todo dia, com desafios diferentes. Então, assim, é muito enriquecedor você estar vivendo nesse clima, nesse momento, né, com essas pessoas e produzindo, né? Produzindo. Então, assim, é isso. Nossa, que maravilha. E como que você vê o papel do Cine Humberto Mauro na preservação e difusão do cinema da arte do Brasil? A Fundação Clóvis Salgado, hoje, que faz a gestão lá do Palácio das Artes, onde está o Cine Humberto Mauro, é o maior complexo cultural e artístico da América Latina. Ela é a maior produtora de exposições, maior produtora de espetáculos, de concertos, Gente, deixa eu parar e maior. fazer uma coisa aqui. Isso aqui é uma aula de cultura. Eu estou assim, ó, que muita coisa que eu não sabia. Desculpa te interromper, mas eu tive que interromper. A Lúdia Sem Filtro, ela corta, ela começa, porque assim, me encantou. Tanta coisa que eu não sabia e agora eu estou sabendo e Ela é a maior escola aprendendo. de Olha arte. só. A gente tem uma escola para 2.000 alunos, a maioria carentes, alunos que vêm de todas as regiões aqui, de Belo Horizonte até de Minas Gerais, com uma espécie de um vestibular concorridíssimo, sabe? E ela também é a maior produtora de mostras de cinema, que o Cine Humberto Mauro é o grande protagonista. Então a gente faz muitas mostras de cinema ao longo do ano todo, desempenhando um papel que antigamente era feito pelos cineclubes, não Uhum. existem mais cineclubes, apenas o Cine Humberto Mauro, fomentando a sétima arte para além do cinema comercial. Então a gente trabalha mostras, todo o conhecimento que envolve o cinema é o É Cine o Humberto Cine. Mauro que desenvolve. E a gente passou a desenvolver, a partir desse ano, um projeto bem diferente, bem inovador, que é o cinema expandido. A ideia de colocar o cinema para além da sala. Desenvolver projetos que a gente trabalha todo o conhecimento do cinema e transforma aquilo ali em espetáculos, em várias propostas inovadoras. Nós fizemos, por exemplo, um espetáculo que era como se você entrasse dentro de uma cena de filme. Foi um sucesso. E agora a gente vai fazer no Palácio das Artes música de cinema. Nós projetamos, dessa vez vai ser o Faroeste. Vamos projetar os clássicos do Faroeste e Nó, a que bacana, eu orquestra. adoro faroeste. Então você está super Nó, convidado. E a orquestra executando ao vivo aquele repertório. Isso é um acontecimento, Nossa, é deve uma ser uma maravilha. coisa. Então, assim, o Cine Humberto Mauro hoje, ele é um difusor da sétima arte em todos os sentidos, né? Não só para quem pode participar presencialmente ou numa sessão de filme ou nesses projetos que a gente tem desenvolvido, mas também é para quem está em qualquer lugar do estado, do Brasil e até do mundo, numa plataforma que nós criamos, chama Cine Humberto Mauro Mais, que é como se fosse uma Netflix nossa, Entendi. que a gente coloca ali o nosso conteúdo para que todo mundo possa ter acesso. Muito bacana. Agora, qual que é a Fundação Clóvis Salgado? Ela também é responsável pelo circuito cultural. E esse projeto fortalece a cena cultural em Minas Gerais. Como que é isso? Como que é aquele circuito? Como que funciona ali? Como que vocês atuam? Foi muito inovador a gente Muito. assumir o circuito, que foi um decreto do nosso governador, a pedido do nosso secretário Leônidas Oliveira. Ele é muito visionário, você conhece ele muito bem, Nó. é uma mente
muito além do tempo, Muito além. pensante e E ousado que, por e sinal, está fazendo um trabalho toda a que diferença, né? está fazendo toda a Então, o diferença. que que o nosso secretário propôs? Que o melhor lugar para um circuito cultural estar é perto de quem faz a cultura aqui na cidade, que é a Fundação Clóvis Salgado. Então, ele transfere a gestão desse circuito para a Fundação Clóvis Salgado há 3 anos, e a gente passa a gerir esse grande complexo cultural que ele está hoje inserido dentro da Avenida do Contorno. A Avenida do Contorno é uma avenida que circula aqui a capital de Belo Horizonte, onde a cidade foi inicialmente projetada. E dentro dessa avenida que contorna toda a cidade, tem vários equipamentos culturais. E esses equipamentos se associaram e formaram esse Circuito Liberdade. Então, nada mais é do que uma rede colaborativa para promover a arte e a cultura aqui de Minas Gerais e, sobretudo, da capital. E com esse circuito, nós temos atingido números espetaculares, algo que a gente nunca chegou. Ano passado, nós chegamos a atingir 7,5 milhões de pessoas. Que isso, Nas gente? ações, mais do que o dobro da população de Belo Horizonte, entre o público Nossa, presencial e o público virtual. Mas nossa, é um gente, negócio assim demais, louco. impressionante. Que Então a Fundação Clóvis maravilha. Salgado, ela solta, ela multiplica por 4 quando entra o Circuito Liberdade, e a gente passa a gerir esses quase 40 equipamentos culturais Nossa. nesses projetos em sinergia. O que é isso? São projetos que juntam esses equipamentos todos para promover a arte e a cultura de Minas Gerais. Então, por exemplo, tivemos recentemente o Natal da Mineridade, depois tivemos a Maravilhoso, Virada da tudo Liberdade, que é o perfeito. nosso Réveillon. É. Agora fizemos a Via das Artes, que é a nossa contribuição para o carnaval aqui de Belo Horizonte, porque nós temos um carnaval que é sucesso no país inteiro de blocos, Uhum. mas a gente sentia a necessidade de também levar a arte que está por trás do nosso carnaval para ter esse protagonismo também. Claro. E oferecemos isso tudo. E agora nós vamos fazer o Minas Santa, que é dar vez e voz para as expressões artísticas que são base da nossa cultura da Semana fé, Santa? da Semana Santa. E Que assim a gente bacana. segue o ano inteiro celebrando a arte e a cultura de Minas Agenda. Gerais nesse território. Entendi. Então é um circuito muito poderoso, que cada vez cresce mais. Nós temos aí mais 15 equipamentos culturais para entrar no circuito, a gente vai chegar a quase 50 equipamentos. Né? Nossa. E assim, nada mais é do que uma rede colaborativa para promover tudo isso que a gente falou, Uhum. aquilo que nós somos. E o turista, quando chega aqui, nesse que já é também o maior circuito cultural do Brasil, ele se encanta, porque um oferece uma coisa, o outro oferece outro presente, Fica o todo outro fica mundo encantado. encantado. Eu Verdade. lembro de muito pouco tempo a gente ter que sair de Minas Gerais para ver as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Agora o Brasil tem que vir aqui. Verdade, Mudou. tudo tem que ver. Mudou. Engraçado que quando eu viajava para o exterior, olha só, a gente perguntava, né? Você conhece o Brasil? Então, conheço Inhotim. Você acredita? Também, né? Que é outro lugar maravilhoso para se conhecer, né? Então, é um museu em céu aberto maravilhoso. E aí, pergunta quantas pessoas que estão aqui em Belo Horizonte que conhecem lá. Tem muita gente que ainda não conhece também, né, Sérgio? Então, assim, a pessoa sai do exterior para conhecer o Inhotim. E quem está aqui... Às vezes não conhece o que a gente está oferecendo. Verdade. Mas a gente teve uma recente pesquisa do Itaú Cultural, instituto lá pertencente ao banco, que perguntou qual que é a melhor lembrança, a maior lembrança que eles têm, o que mais impacta a cultura aqui em Minas Gerais, o que vem à cabeça? Circuito Liberdade. Mas com certeza, é o Circuito Liberdade. Por essa potência que eles transformou. E o Palácio da Liberdade tem um valor simbólico e histórico imenso, né? Quais são os projetos que estão em andamento? Tem algum que você pode falar para a gente desse espaço? Esse ano vai ser um ano muito desafiador para a gente, porque se tudo der certo, a gente vai passar por uma grande reforma. Vocês começaram já a restaurar, né, lá? Tem várias coisas que estão acontecendo. Que, por sinal, ficou maravilhoso, né? Mas assim, a gente vai passar realmente por uma reforma importante, que vai trazer de novo o protagonismo desse espaço. Ele é o mais bonito do Brasil. Nossa, gente, é bonito demais. Não tem outro. Nossa. Né? Mas a gente, por muito tempo, pela falta de muito tempo de uma atualização tecnológica e da gente ter equipamentos de última geração, a gente foi realmente perdendo mercado. Então, a ideia é que a gente traga de novo o conforto, traga acessibilidade, traga todas as possibilidades tecnológicas
para essa casa voltar E a foi ter o muito grande importante, protagonismo e foi no muito cenário importante nacional. vocês abrirem, né, para visitação. Gente, está aberto para visitação. Coisa que eu trabalhei lá há muitos anos era fechado, Você né? fala o Então, Palácio da da Liberdade. Liberdade, Uhum. Palácio da Liberdade que eu estou falando agora. E é muito bacana porque o povo adora, né? O Palácio da Liberdade hoje é um case nosso do Circuito Então, é Liberdade. isso que eu estou É. falando. Por quê? Porque a vida inteira a gente passava naquele lugar. Eu não tive o privilégio de entrar lá, só agora. Imaginava, gente, o que que tem ali naquele palácio? A gente tem um palácio em Belo Horizonte. O que que tem lá dentro? Só o governador Ninguém podia sabia, ir. ninguém conhecia. É, Hoje tudo é aberto, o Palácio da é, Liberdade, o Palácio das Mangabeiras, era um tudo virou privilégio, para assim, que quem poucas entrar. pessoas É, podiam entrar. Então tinha verdade. uma grande curiosidade de como é que é esse palácio. E a gente começou a oferecer isso para o público, visitas guiadas, toda a Isso é história daquele maravilhoso. monumento, tudo. E virou um case, virou um sucesso. A gente tem praticamente casa lotada todo dia, Direto. E direto. era fechado, né? É, porque Sempre lá, foi. além de continuar sendo a sede do governo, porque vez por outra a gente tem as coisas do governador, as coisas do secretário, acontecem lá, as solenidades e tudo, mas é também um centro cultural acessível a todos, todo mundo pode conhecer a história desse equipamento, e a gente também desenvolve vários projetos culturais temáticos no Palácio da Liberdade, e sempre com grande sucesso, né? E como que são assim as parcerias com outras instituições culturais? Você acha que com a Clóvis Salgado, no caso, a como que essa coisa de patrocínio, de parceria, como que vocês trabalham nessa É, questão? parceria comigo mesmo. É, pois é. Então, é É, na isso que a gente quer verdade, saber. mas é sempre difícil, Lúdia, assim, o cenário, porque o que que aconteceu? Tem se ampliado nos últimos anos as possibilidades de acesso aos recursos, só que o recurso é o mesmo. Então, se o bolo era desse tamanho e era dividido por 10 pessoas, Agora, agora ele é dividido por 100. Então ficou cada um com um pedacinho, entendeu? E tendo que fazer mais ou menos a mesma coisa. Então a cultura sempre esbarra nesse cenário. E nós não somos diferentes. Para a gente realizar tanta coisa, a gente tem que buscar essas parcerias todas. O que e nós vocês temos têm feito dificuldade com isso? sempre é uma luta. É a mesma dificuldade de todo mundo, gente. Não é Não é diferente. diferente, Não é né? diferente, porque a gente produz muito, Lud. Todo dia são 20 eventos, 30 eventos entregues todos os dias em muitas áreas do conhecimento, é muito diverso, desde coisas mega até pequenos eventos, mas a gente entrega todo dia, né? Diferente de uma instituição que fica ali gestando e uma vez por mês entrega alguma coisa. Uhum. Nós não, é todo dia muita coisa. E é um desafio arrumar recurso Nossa, humano, eu sei. financeiro, criativo, para fazer tudo isso acontecer. Mas a gente corre atrás e a gente tem desenvolvido várias possibilidades aí de negócio para além dos tradicionais que têm feito a diferença na nossa existência. E tem dois elementos que eu acho fundamental dizer aqui, que também dão sentido à potência que é a Fundação Clóvis Salgado. O primeiro é o amor das pessoas que trabalham lá. Você pergunta da pessoa que está te recebendo até a presidência, todo mundo trabalha com esse sentimento. É uma Tem amor à alegria, cultura, é né? uma Porque quando doação, você gosta do que você faz é bem um feito também. prazer de receber e de fazer a coisa acontecer. Eles não medem esforços de entregar o melhor todo santo dia, em todas Maravilhoso. as áreas. As pessoas terminam o dia ali, você imagina só, as pessoas chegam lá no meio da tarde e tem dia que de madrugada ainda continua. Porque todo mundo vai embora, trabalhou o E dia eles inteiro, vai ficam lá. embora, nós continuamos. A hora que todo mundo está indo embora é a hora que a gente começa a entregar os nossos eventos, as nossas coisas. Tem gente que fica de madrugada, dorme lá, porque não dá tempo de ir em casa e voltar para no dia seguinte começar. Porque às vezes tem um evento cedo. Então são pessoas assim que se doam de corpo e alma para entregar o melhor e sempre de bom humor, sempre assim alegres, sempre satisfeitos e muitas vezes sem ser protagonista. Eles estão nos bastidores, mas eles fazem toda a diferença para aquilo ali acontecer. E a outra coisa que eu ia citar aqui é a criatividade. Lá é um lugar, e aí é um poder, gente. A pessoa que é criativa, que consegue fazer a diferença, consegue fazer algo diferente do que já fez, não tem chat GPT, você me desculpa, as inteligências Tem artificiais, não tem. não tem competição. Ajuda, mas não tem Não, nada é compete. É artificial. artificial, É artificial, o completamente. próprio nome já fala. Ali é onde a criatividade acontece. Então, você conviver num lugar que
todo dia cria-se uma coisa diferente, inventa uma coisa Ai, diferente, maravilhoso. que a A arte mente. pulsa, que as mentes estão borbulhando ali, Nossa. é um presente, na verdade. E o que que os mineiros podem esperar nas comemorações de 50 anos da Fundação Clóvis? 55. 55, da Fundação 55 Clóvis anos, ano que Salgado. vem. A gente Já está. estão fazendo a Sim, a programação? gente faz com muita antecedência. Por exemplo, a programação desse ano foi feita ano passado até dezembro desse ano. Nó. Então a gente sabe tudo que vai acontecer com dia, data, horário, local, até dezembro desse ano. Que é um planejamento enorme e que Tem que ser. tudo flui dessa forma, né? Então, para os 55 anos, a ideia nossa é revisitar o primeiro dia do Palácio das Artes. A gente abriu com o quê? Com Messias de Handel. Então, nós vamos fazer o Messias 55 anos depois. Então, como que é o Messias hoje? Então, nós vamos fazer. A gente fez uma exposição que ficou clássica na história da arte, que foi do Corpo à Terra, uma exposição que rompeu muitos paradigmas aqui em Minas Gerais, que ousou e tal. Nós vamos fazer ela 55 anos depois. Então a ideia é que a gente revisite o que nós somos 55 anos depois, mas apontando para os próximos 55 anos, para a gente celebrar, sobretudo, aquilo que nós somos e para ver o que 55 anos significaram na cultura e na arte de Minas Gerais. Então nós estamos com essa ideia aí, vamos ver o que vai virar. Nossa, isso vai ser sucesso, com certeza, com essas cabeças que tem lá, tá doido. E se você pudesse deixar um legado na Fundação Clóvis Salgado? Eu acho que essa Qual gestão está seria? deixando muito legado, Lud, porque é uma gestão feita, protagonizada pelos próprios atores da Fundação Clóvis Salgado. Os nossos diretores são funcionários da própria fundação. A gente tem estagiário que hoje é diretor. É Então, isso que eu acho que é importante. nós olhamos para dentro e não mas as para pessoas fora. têm que ter foco, por isso que elas vão querer sempre mais, quando dá para elas subirem, né? E A gente conseguir. tem feito a diferença dando protagonismo para os próprios atores ali, para quem faz a coisa acontecer. Então é uma gestão feita por eles mesmos. É lógico que a gente tem, num lugar como esse, poderia chamar qualquer pessoa do cenário nacional. Exatamente. Ela queria trabalhar num lugar como Lógico, esse. que A tem gente chance tem, de ser a gente tem imensa. currículos maravilhosos quando surge a vaga ali, mas a gente olha para dentro. Agora mesmo, nós trocamos o gestor do Circuito Liberdade, que era uma pessoa muito querida, mas que recebeu uma proposta muito boa de trabalho e saiu. A Nathalie, não sei se você conhece, foi para uma proposta de trabalho muito boa, e aí a gente colocou na vaga um gestor do próprio circuito que estava conosco, que é o Lucas, que era da biblioteca e que já conhece que também já conhece como o circuito funciona. e que é funcionário nosso da própria fundação. Então, Eu agora acho ele é o isso tão diretor do circuito. importante, gente, para as pessoas Entendeu? vestirem a camisa, porque elas sabem que elas podem crescer ali, Podem né? crescer. Nas artes visuais, também uma colaboradora muito querida saiu para uma proposta melhor, a gente fica super feliz quando isso acontece. Ali, na verdade, é uma grande escola. As pessoas passam por ali, aprendem e voam. A gente fica feliz e triste ao mesmo tempo, porque perde o colaborador. Mas aí fomos buscar nas próprias artes visuais alguém para assumir o cargo dela. Como eu te disse, não faltam currículos, mas a gente sempre olhou para dentro com um carinho muito especial e sempre que possível deu protagonismo para essas pessoas. E são elas que estão fazendo toda a diferença. É isso aí, é o novo pensamento de tudo agora, né? A gente tem que bola para frente mesmo e dar valor para as pessoas que estão ali com a gente e que conhecem. Nesse sentimento, Lud, de a gente ser protagonista da nossa vida. Porque, como eu te disse, a vida toda, a gente, sempre o que é de fora é melhor. Sempre a comida de fora é melhor. Tudo do outro é melhor. Tudo do outro é melhor. Acabou. Verdade. Chegou a nossa hora da gente ser o melhor também das nossas vidas, ué. Isso, ué. Então, quando a gente nos coloca nesse protagonismo, a gente faz a diferença, sim. Eu sou prova disso, ué. Exatamente. Né? Uma referência na cultura que te inspira. Agora são perguntas mais assim, Santo curtinhas. Deus. Curta, mas difícil de falar. Mas é uma figura, uma referência na cultura. Ai, alguém. Meu Deus. Não, então vamos pular. Pula, porque acho que depois são a gente volta lá. Tá. E são várias, tem, que é difícil. E qual livro que mudou sua forma de enxergar o mundo? Tem algum? Santa Mãe de Deus. Eu já li tanto.
Então, você é uma enciclopédia, mas eu quero saber. Ô, gente, eu estou apertando ele É, aqui, que essas perguntas eu não faço para ninguém, não. Estou fazendo para ele porque ele lê muito, é um homem muito inteligente. Então a gente tem que tirar tudo dessas pessoas, né? Então a gente vai perguntando, fazendo essas perguntas complicadas para ele. eu li o Guimarães Rosa muito novo, então eu não entendia muito bem, porque o Guimarães Rosa é Guimarães extremamente Rosa. complexo, né? Mas há pouco tempo eu Tem que reli de entender. novo. Então, assim, O Grande Sertão é um livro que acho que todo mundo devia ler algumas vezes na vida, né? Tá vendo? Ó? Outro livro importante de um escritor brasileiro, não é mineiro, do Raduan Nassar, é Lavoura Arcaica, que é um livro também que tem outros livros dele importantes, como Um Copo de Cólera também. Esse é um autor que todo mundo também podia ler em algum momento da vida, que é importante. Os brasileiros são muito interessantes. E assim, porque você já falou do filme, né? Agora, e de uma peça de teatro? Filme, você falou do livro e uma peça de teatro que você assim, indicaria para as pessoas, que passa uma mensagem que você acha que as pessoas teriam que ver, uma, uma peça. Nossa, eu sou péssimo de memória, gente. É uma enciclopédia, mas vamos pular também. Vamos, daqui a A pouco gente eu tem que lembro. pular. E um lugar em Minas Gerais que sempre te renova, um lugar que você adora ir, assim, que se renova a sua força, que você se reconecta. Vai parecer chavão, mas é a minha própria cidade. Eu não canso de olhar aquele santuário que foi expressão da fé de um povo e que o Aleijadinho, no auge do seu sofrimento, porque é o fim da vida que ele faz aquele santuário, ele transforma toda a sua dor em arte e cria o apogeu da expressão artística brasileira. Então, faço um convite para as pessoas irem em vários momentos do ano, sobretudo agora, que vai começar um momento muito especial aí da paisagem mineira, que é que é quando o céu de Minas Gerais fica numa cor espetacular, entendeu? Aquele avermelhado do fim do No, dia, aquele ângelus que acontece ali, se eu puder terminar minha vida, vai ser nesse lugar, porque ali é um lugar que você conecta com o divino e com o sagrado, realmente. Então, se precisar renovar as energias, mudar de atmosfera, tentar abstrair das coisas que a gente vive, o convite é para ir a esse santuário, mas tem muitos outros. Eu acho que a cidade de Ouro Preto, esses lugares que são patrimônio da humanidade em Minas Gerais é o estado que tem o maior número de patrimônios da humanidade. Para ser patrimônio da humanidade, tem que ter excepcionalidades. Não tem dois iguais. É um. Congonhas é patrimônio da humanidade porque ali é a junção da expressão da fé, da arte materializada num lugar. Ouro Preto é patrimônio da humanidade porque é o apogeu do barroco brasileiro, naquela arquitetura, naquela confluência toda. Diamantina é o apogeu do diamante, muito diferente de Ouro Preto, é uma atmosfera mais solar, mais iluminada, mas entendeu? todas te reconectam a Todas, alguma coisa. todas são muito excepcionais, né? E Minas Gerais tem várias outras, tem Pampulha, que também é patrimônio da humanidade, e tem alguns virtuais candidatos a patrimônio da humanidade que também são muito especiais de se conhecer, como, por exemplo, as cavernas do Peruaçu. Aquele ali, gente, não existe. Você já foi? Uh-uh. Nossa, mãe de Deus. Você entra no lugar, você não dá nada pelo lugar quando você está chegando. Aí você começa a entrar numa floresta seca, tem uma folha, mas aquela floresta é enorme, seca. E de repente chega naquele vale repleto de montanhas. Quando você começa a entrar nas cavernas, Nossa, tem muito lugar bonito em Minas Gerais que a é gente não foi, que caverna eu, por exemplo, de não. 40 metros de Que altura e você loucura, tá lá e gente. as pinturas rupestres todas. É um lugar assim espetacular. O Caraça também, virtual E candidato a patrimônio. Bitpoca? Eu não conheço, Eu acredito. também não, menina. É, Diz que aquela Gisele Bündchen, né, vem direto, vai para tá, lá, todo que tá mundo assim, o tá mundo indo, agora o mundo inteiro todo tá indo lá indo, eu não conhecer. conheço ainda, Eu mas também. Deve ser uma Minas maravilha Gerais é também. Minas assim, Gerais é é um toda, lugar a né? se descobrir o tempo todo. E o que te tira do sério na cultura? Não é só na cultura, Na na vida, na vida, Lud, cultura. eu não suporto injustiça. Eu acho assim, realmente me tira do lugar.
sabe? Injustiça, realmente injustiça, e é o que mais tem, né? Eu vejo também, eu vejo que mas a gente não pode, às vezes a gente não pode fazer nada, as né? pessoas estão muito individualistas, Então, elas só pensam nelas. Elas, assim, são gestos simples. Você chega num lugar, as pessoas não dão bom dia, elas simplesmente chegam. Muito... Entendeu? Elas acham que podem ser protagonistas sozinhas. É verdade, não é por assim. aí. Então, assim, eu acho que injustiça, a falta da preocupação com o outro, esse individualismo exacerbado que a gente vive, isso aí é muito sério, isso aí vai transformar, vai virar uma sociedade de malucos aí. Mas sabe, hoje a saúde mental das pessoas está uma coisa horrorosa, todo mundo em depressão, todo mundo tomando remédio, ninguém dorme. Eu me preocupo muito com esse mundo que a gente vive. A gente tem um celular aí nos aprisionando o dia inteiro e trazendo informação o tempo inteiro e nos guiando para uma realidade que não existe. Tudo então, fake. Tudo fake, tudo é bonito. E você compara, né? Você quer... O tempo todo. Você se compara, fala, não, mas a vida todo mundo dele, é mais bonito do que a gente, todo mundo é mais rico do que a gente, todo mundo é mais feliz que a gente, a comida de todo mundo gostosa, é melhor do que a gente, e não é, gente, você tem que tudo saber fake. lidar com isso, sei. Tudo fake. Hoje eu sei lidar com mas isso. Mas você imagina o tanto de gente que não sabe. E isso a maioria causa não sabe, adoecimento por isso que eles estão aí, tá todo mundo fala assim, gente, a minha vida é ruim demais, Uai, tá doido, eu só vejo coisa boa. Desse então, jeito. Virou uma relação tóxica, eu acho. Virou. Com esse mundo virtual, com a realidade, com essa coisa fake aí. Então, não sei o que vai dar, não. Nem eu. Agora, se você pudesse mudar um modismo na cultura, um modismo cultural, qual seria? Ou não? Modismo. Você acha que está tudo... Não, tem coisas muito chatas. Melhor não falar, não. Então, não, mas é sem filtro. Esse você vai falar. Esse agora eu vou deixar tem algumas linguagens artísticas que eu não dou conta. Realmente. Sabe, esses modismos muito tecnológicos, essa coisa toda que parece muito bonito, mas não faz efeito nenhum. Essa coisa de mapping, videomap, acho já... Mas tem muitas coisas tem muitas assim coisas que você não esses modismos aí é preferível pular. Pular, né? E o que te dá mais trabalho lá na Fundação? Artista, patrocinador ou político? Não, político não. Não? Patrocinador também não. Também não. O artista, ele é um ser complexo, porque ele transita entre a emoção e a realidade. Então a gente tem que saber lidar. Ele é um ser emocional. Então a gente tem que saber até onde vai a criação, até onde vai a emoção e até onde vai a realidade e saber ouvir e equacionar isso tudo. Mas não é 100% razão, não. Então, eles precisam de muito cuidado. Então, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tem que ter uma psicologia. Tem, o tempo todo. O tempo todo. Verdade. Dependendo da coisa, você desestabiliza ali e acabou. E na sua carreira, tem alguma coisa que você se arrepende ou não? Você faria tudo de novo na sua carreira? Não. Tem nada? Não, graças a Deus. Assim, eu tive vitórias e tive derrotas, mas faz parte da vida. E você tirou alguma lição até hoje ou não? Algumas. Você pode falar para gente? Posso sim. Eu fui jornalista durante 20 anos e durante muito tempo eu fui redator da minha própria teoria. Já saí com a verdade pronta. E eu não tinha a capacidade de ouvir. Porque você era tão dono de si, a teoria estava tão formada na sua cabeça, que você saía para fazer as reportagens para confirmar aquela teoria que você queria. E o jornalista, ele tem técnicas, se eu quiser fazer com que você fale o que eu quero que você fale, eu consigo. Porque você vai daqui, no final, você fala o que eu queria. Aí eu pego exatamente esse pedaço e coloco lá na reportagem, que era aquilo que eu estava precisando. Então esse é um vício do jornalismo muito sério. E hoje que eu mudei de lado, eu fico vendo os colegas fazendo isso o tempo todo. Tem muitas teorias que eles querem confirmar de todo jeito. Então, eles te enchem de pegadinha para você soltar aquela palavra que precisa para encaixar naquele texto. Então, durante muito tempo, eu fui assim. Até um belo dia que eu fui fazer uma reportagem em Barbacena. Cheguei com tudo pronto. Já com as perguntas, tudo certinho, com a teoria toda pronta na cabeça, que era uma denúncia de que a obra do Émeric Messier, que é um artista que teve uma atuação importante em afrescos lá de Barbacena, que estava sendo degradada, estava sendo depredada e tal.
Eu saí com essa teoria, a pessoa me ligou, fez toda a denúncia, ia me receber lá e tal, não sei o quê. Eu cheguei em Barbacena para fazer a reportagem, e ele me leva lá no lugar para mostrar a depredação. Eu cheguei lá, achei esquisito aquilo, porque a gente tinha que pular uma cerca. Ah, mas que história é essa de ter que pular a cerca para fazer a reportagem? Tem estranho. Mas pulamos. Pulamos a cerca, fomos lá, ele mostrou tudo. Tinha mato realmente no lugar. E falou toda a coisa que estava degradada e tal, realmente precisava de cuidado, mas o trem estava tão pronto na minha cabeça que eu saí de lá com a reportagem pronta. Aí no caminho para Belo Horizonte, eu recebo a ligação da pessoa responsável por lá, que falou assim, ó, não sei se você vai conseguir ouvir não, mas não é a verdade. Essa pessoa te colocou uma versão que não é aquela correta, está acontecendo isso, isso, isso e isso. E o pessoal aqui no jornal já esperando, ia ser reportagem de capa, bombástica e tal, não sei o quê. Aí eu vim pensando, eu falei, gente, mas não é que quando você ouve um e ouve outro, não é aquela teoria, não. Na verdade, isso me deu uma grande lição de vida, porque tudo tem dois lados. E a gente tem que conseguir ouvir esses dois lados. Muitas vezes a gente já sai com a verdade pronta, só escuta uma coisa e quer confirmar aquilo ali de todo jeito. Então isso foi um divisor para mim na vida, não só no jornalismo, que eu falei assim, gente, cuidado. Tudo pode ser diferente, tenta olhar, ou mais, aquilo que hoje está te massacrando, que você não suporta, aquela dor que hoje que não te tira, você não consegue administrar, dorme. Dorme hoje. Amanhã ela está menor. Ou ela é outra. Verdade. Entendeu? É tudo tempo, né? Tudo é o tempo. Né? E tudo é a capacidade de você se deslocar e olhar aquilo de forma diferente. E o que falta para você se realizar totalmente assim na sua trajetória? Você acha que falta alguma coisa ou você já está realizado? O que mais você quer conquistar? Eu não posso reclamar da vida, não. Sua vida é uma vida de sucesso, Eu tive feliz, muita alegria, muita felicidade. Agora, o que me move sempre é criar. Sou um ser criativo. Eu crio o tempo todo, invento coisas o tempo todo, provoco as pessoas a inventarem o tempo todo, porque eu acho assim, a gente faz diferença na vida, a gente conseguir inventar alguma coisa diferente, realmente, criar e não ficar repetindo fórmulas. Repetindo tudo que... Né? Então, enquanto eu puder ter um sopro Sempre de vida, criar. eu vou estar criando alguma coisa. Então, se eu puder ter energia, saúde, para estar sempre criando, eu agradeço. Agora, realmente, eu não posso reclamar da vida, não, porque eu fiz muita coisa legal no jornalismo, muita coisa legal na cultura. Transitei por todas as áreas da cultura. Você chegou lugar onde que você queria. Nunca imaginei que eu ia estar nesse lugar. Assim, Você realmente a vida foi... O trabalho foi levando. Porque, como eu te disse, eu não venho de família influente. Ninguém abriu... Eu não tive alguém para abrir a porta e falar assim, é esse... É fruto de trabalho. Mas você teve que lidar com muita gente perigosa, porque... Isso a gente lida o tempo todo. Porque as pessoas hoje, elas não estão preparadas para o seu sucesso. Às vezes ela quer que você até tenha sucesso, mas elas não querem que você seja melhor que elas. Mas né? eu não preocupo com isso. Não, mas às vezes elas te atrapalham. Eu já vivi inúmeras vezes isso. Eu não vou falar, né? Já, as pessoas, a gente não pode medir o outro pelo nosso próprio metro quadrado ou pela própria fita métrica que nos mede. As pessoas são más, as pessoas têm inveja, têm interesse, isso tudo faz parte. Mas a gente olha para onde a gente quiser. Tô nem aí. E você... Né? A gente tem que... Eu vivi também nesse mundo. Até hoje, a gente vive. Infelizmente, as pessoas são... matar um leão por dia. Não é fácil, não é fácil, não. Não é fácil, não. É muito difícil. É difícil demais. As pessoas são... Realmente, tem muita gente que está aí. Tem. Não vou iludir, triste, não, né? porque tem. Muito Mas eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas que são boas. E pegar o que é bom de cada um. Com os anos, a gente vai tendo o privilégio de escolher com quem convive. Com quem não convive. É o que eu sempre falo, sabe? Família, a gente não pode escolher, Deus que manda. Mas os amigos, as pessoas que a gente fica, a gente pode escolher. Quem vai fazer parte da nossa vida, isso a gente pode escolher. Uma pessoa igual você, iluminada, tá doido, eu quero perto.
Mas a gente quer entendeu? luz perto da É, gente. Quem ué. quer trevas? Uai. Ninguém, pessoa pesada, ninguém quer, não. As pessoas querem as pessoas leves, as pessoas que são alto astral, que as pessoas que não dá, gente. O povo chega perto de você só reclama, Mas tá reclama, doido? reclama. Entendeu? Então, assim, a gente tem que cuidar realmente. Eu fico com pena dessas pessoas que estão com esses problemas, que isso é tudo saúde mental que eu havia falado anteriormente, porque ó. É, Então ué. elas só reclamam, a vida delas é pior que todas, entendeu? Então, não sei, mas É. é a E é um vida. exercício que a gente tem que ter de É, não se contaminar também. não Porque se a gente que lida contaminar. com muita gente, É. imagina, vem um reclama, vem outro reclama, vem outro reclama, Não, vem outro e reclama, vem você outro tem que reclama. saber filtrar isso, Uai, tá senão você doido? pira. Aquilo não me pertence, Não, então, tá doido, né? é complicado. Ô, gente, vocês acreditam que a nossa entrevista já está acabando? Passou assim, ó, que eu nem vi. Nossa Senhora, e agora nós vamos para o ping-pong. Ping-pong, Sérgio, Santo rapidinho Deus, tem que ser agora. rápido. Não, infância. Infância foi uma fase linda, mas de poucas lembranças. Eu não lembro, você acredita? Eu também não, eu lembro pouca Não coisa. lembro de quase nada, Lud. Eu lembro pouquíssimo. Eu tenho uma memória igual a da minha mãe. A gente lembra poucas coisas que do passado. Eu também lembro A muito gente pouco quando vive o presente, assim. é. Mas Mas foi uma é bom, infância né? A feliz, gente foi muito é, feliz. é isso Foi que uma é bom. infância de brincadeira, foi uma infância de muita criatividade, foi uma infância muito lúdica também. Inspiração. Inspiração eu acho deixa eu ver. Minas Gerais é uma grande inspiração. Exatamente. Desafio. Desafia manter a criatividade pulsante. Um sonho. Você já realizou quase tudo, né? Mas você deve Não, ter eu algum tenho, sonho. sim. Fazer a diferença, eu acho, assim. Cada vez mais fazer a diferença nas pessoas que estão perto da gente. Medo. Não tem. Gente do céu, eu também não tenho, assim, medo de morrer, esse estranho, não tem, não. Tem, não. Eu tenho outros medos, mas de morrer, Não, tem, não. não tem. Amor. Amor é essencial. Faz parte da vida. E amor, assim, de relacionamento, amor com as pessoas, amor pelo trabalho. Acho que o amor move a gente. Preconceito. Eu não posso ter preconceito, porque Pois é, eu por sou isso que eu teve alguma, sintetizo pois é, vários você preconceitos. teve muita, Sim, você passou por muito. sou do interior, eu não sou rico, eu não sou de família rica, então são vários preconceitos que a gente tem Mas que melhorou ultrapassar. muito, né, Sérgio? Você não acha que melhorou, não? Ah, Lud. Não, porque eu acho que lá atrás as pessoas nem conseguiam sair do armário. Tipo assim, Em relação não, isso tudo eu certo. acho que melhorou, É, porque elas a eram geração atual, infelizes, a elas eram geração atual é infelizes. outro papo, né? Elas eram infelizes, mas elas não se davam o prazer de ser quem elas queriam ser. Então Sim. era tudo escondido, Todo né? mundo tem direito de ser feliz, Lud, com Claro, qualquer gente, escolha, e eu as acho. pessoas são o que são. Não é uma escolha, elas são daquele jeito, né? Então, gente, tá tudo certo. Tudo certo, gente. O que você Entendeu? faz é o que eu falo, sabe? Você é meu amigo, qualquer um. O que você faz na sua sexualidade, você gosta disso, daquilo. Por que me Gente, interessa? Porque interessa a você vai pessoa. ficar com um casal, gente. Pode falar o que vocês quiserem, que eu não ligo mesmo também, não. Homem e mulher. Por que é certo? Homem e mulher. Entendeu? Se você não é feliz, se você não gosta E daquilo. quantos Só para estão... agradar os outros fazem alguma coisa quando você está precisando. Alguém te ajuda, alguém paga suas contas. Não paga. Então, assim, para mim, isso, sinceramente, Sérgio, isso aí já tinha que ter caído por terra E tudo, quantos há muito estão aí tempo. infelizes E aí tantas em pessoas coisas inteligentes, falsas e não bacanérrimas, sei o quê? quantas pessoas eu conheço, sabe, inteligentíssimas, pessoas que fazem bem para a sociedade, pessoas que ajudam os outros. Vocês vão julgar por causa da sexualidade? Não, Nada a me ver. desculpa. E é Nada a um ver. detalhe da vida de cada um, Não, é né? um detalhe, isso aí é detalhe, completamente. E você tem algum hobby? Eu adoro a natureza, adoro esporte, tenho uma vida ativa, são esses hobbies. Naquele lugar que você mora lá, é bem gostoso, Muito né? Bem legal. Eu moro em mata, cima de uma montanha ou numa montanha. mata, eu tenho essas Ai, duas uma opções. mata. Então, final de semana eu estou no meio da mata e durante a semana eu estou em cima de uma montanha, então eu Nossa, não bom posso reclamar, demais. não. Muito É. bom. Uma viagem Eu já fiz que várias. mais você fez, mas uma que te marcou.
Tem algumas que fazem muita diferença na vida da gente, porque elas são impactantes. Quando eu fui ao Japão, fiquei lá 2 Eu meses. sou louca, eu conheço muitos países. O Japão nunca fui, mas eu quero ir. Eu não iria, assim, não era um país da minha preferência, não, mas acabei indo. É muito impactante, porque você acorda numa outra dimensão. É outra tudo vida, outro. tudo diferente. Não tem Por isso que eu referência de quero ir. nada. 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 Quero Sabe, ir. todas as referências que a gente tem, lá são outras. Tudo diferente. Tudo diferente. É Então, assim, maravilha, gente. você, de uma hora para outra, você é impactado por uma realidade que você não sabe como é que funciona. Você fica muito louco é um lugar assim impressionante. E como eu fiquei muito tempo, eu pude perceber muitas coisas daquele lugar. Então é uma viagem que eu recomendo, assim. Esses choques de realidade são muito interessantes. Nossa, eu vou. Se eu não for esse ano, ano que vem, se Deus quiser, eu vou. Eu só recomendo fazer viagem em 2 partes, assim, porque você vai, Não, para vai num para um lugar, lugar e depois para um vai. pouquinho, Porque é muito e longe. depois você vai, Depois você porque vai, porque direto ninguém acaba dá com qualquer conta. um. Futuro. No futuro eu quero trabalhar menos, porque eu trabalho muito. Eu Isso é quero importante. diminuir o ritmo de trabalho para ter mais qualidade de vida. E para terminar, o Sérgio sem filtro. O Sérgio deve ter alguma coisa sem filtro, que ele vai contar para a gente. Gente, você sabe que eu poupei ele, né? Hoje não foi quase nada sem filtro. Eu poupei, sabe? Porque hoje eu queria falar muito sobre cultura, então eu deixei o sem filtro um pouquinho para lá. Mas eu quero agora saber, pelo menos, o Sérgio sem filtro. O que ele faz que é sem filtro? O que ele gosta que é sem filtro? Alguma coisa. Porque ninguém é completamente certinho, Não é não. ninguém, de jeito nenhum. Quem dera se eu fosse. O Sérgio sem filtro faz muitas coisas, viu, Lúcia? Você vai falar, você vai contar. Deus. Não, essa eu não vou pular, não. Meu Deus. Sérgio sem filtro. Vou até colocar mais um pouquinho de... Não, De você nem champanhe? bebeu o seu. Não, vou beber. Vou até colocar o meu Luiz Porto, porque é o meu espumante predileto. Meu Deus, Lúcia, Sérgio sem filtro? Não vem, não. Essa nós vamos ficar aqui, ó. Essa eu vou responder. O Sérgio sem filtro tem uma sexualidade à flor da pele, vamos dizer assim. Ai, pronto. Ai, Pronto. é aí que maravilha. Eu já tenho Ele é alguma bem coisa sem diferente filtro. desse Sérgio certinho aqui. Ele Isso faz parte, né? faz Na parte do vida, jogo. Na vida a gente tem que trabalhar, ser sério, aquelas coisas Coisa da toda, sociedade, e mas tal, a não sei gente, o com a quê. gente, a gente é o que a gente quiser. É, Eu sou muito sem filtro, adoro. E quem quiser gostar Tá de tudo mim, certo. gosta. Quem não quiser também, infelizmente, hoje, felizmente ou felizmente, eu já não me importo mais. Mas é isso, Sérgio. Chegamos ao fim. Adorei. Foi uma Muito aula obrigado. de cultura, sabe? Eu sei que vocês adoraram e vão, né? E vão assim compartilhar muito, porque olha a aula de cultura que nós tivemos, gente. Foi assim, para mim foi sensacional. E o que eu gosto mais desse podcast é isso. A gente acha que a gente conhece muita coisa, mas a gente não conhece nada. É uma aula para mim. Todo mundo que senta ali são pessoas que eu admiro mesmo. Então, muito obrigada por você estar aqui. Eu que te agradeço, você é uma Viu? De querida, uma novo. pessoa E assim, que eu agradeço muito ter te conhecido, que é uma pessoa que ilumina onde passa. obrigada, E um exemplo. Sérgio. Que É. bom. Muito obrigada. E aí, gente, chegamos ao fim. Espero que vocês inscrevam no canal e ativem esse sininho aí para assistir todos os nossos episódios. Obrigada e bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Pronto.